A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus me trouxe no coração quando eu comecei a ler o livro de Neemias. Então eu quero compartilhar com você a palavra que Deus me deu, que está em Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 até o 11, ok? E está escrito assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, que guardas o consertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém, amados? É uma porção maravilhosa. E eu gostaria de, antes de começar a falar o que Deus colocou no meu coração, a orar inicialmente, ok? Pai, eu oro primeiramente rendendo-me a Ti. Rendendo-me, Senhor, todo o meu ser diante de Ti. Perdoa todos os meus pecados, minhas falhas e distanciamento. Perdoa-nos, Senhor. Ó Senhor, perdoa também todos aqueles que estiverem nesse momento sendo introduzidos a essa oração. Ó Senhor Jesus, não importa onde estejam, não importa como estejam, que o Senhor, Pai, traga-os para junto de Ti nessa oração e guarda-nos para o Teu reino, Senhor. Nos traga, Senhor, uma vida de comunhão nesse momento, um momento de comunhão, em que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos Sua palavra. Abre nossos olhos para que possamos receber a visão celestial e o que de fato é importante. Dá-nos discernimento. Queremos cumprir nossa missão de evangelizar, Senhor. Queremos cumprir a missão que o Senhor dá para cada um de nós, conforme o Senhor nos chamou. Assim, Senhor, faz nós saber, ó Deus, os Teus passos,
Abre, Senhor, o nosso entendimento nesse momento em que nos dedicamos a estar, Senhor, em comunhão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a vida de Neemias, ela não foi fácil, mas Neemias, ele era um líder nato, estava dentro dele uma virtude, uma força interior de liderar. Então, Neemias, ele teve uma vida marcada de oração. Conforme eu li o livro de Neemias, eu vi vários momentos em que Neemias fez orações, orou, intercedeu. Então, ele fazia essas orações de forma espontânea. Ele fazia orações porque nele havia algo que o constrangia, sentimentos que fazia ele se voltar a Deus de todo o seu coração. Ele não era uma pessoa insensível ao sofrimento dos seus irmãos, ao sofrimento daqueles que estavam distantes do Senhor. Ele não era distante do sofrimento daqueles que faziam parte da tua família. Então, nós vemos que Neemias, ele orou tanto que o rei disse para ele, no capítulo 2, nós vemos isso, que no capítulo 2, no versículo 4, o rei disse para ele: que me pedes agora? O próprio rei falou para ele: o que você me pede? E hoje o Senhor quer que você fale com ele. O que você me pede? O que você quer me pedir? Mas antes dele dizer ao rei o que ele queria pedir, o que ele precisava pedir, está escrito assim: então orei ao Deus do céu. Ele não foi buscar conselho com outros amigos, irmãos, porque ele queria e tinha necessidade de estar na presença de Deus, falar com o próprio Deus, de ir na presença do Deus do céu, porque somente Deus, amados, pode fazer algumas coisas que nós não podemos fazer, que os nossos amigos não podem fazer, que os nossos familiares não podem fazer por nós. Então nós devemos saber que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Ele já nos abriu um caminho, uma porta, através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que nos deu uma porta para nos achegarmos a Ele em oração e termos liberdade de entrarmos e com intrepidez, ousadia, nós conversarmos com Ele. Então, não vamos temer o Senhor Deus, porque Ele nos amou e Ele nos ama. Nós devemos temer, sim, os nossos inimigos reais no mundo espiritual, que o tempo todo luta contra a nossa vida, nossos propósitos, nossos sonhos, e também aqueles, amados, que estão sendo usados pelo inimigo para querer nos abater. Então, nós temos que aprender alguma coisa. E Deus me fez eu ver o quanto que Neemias, o viver de Neemias, deixou algo precioso para nós aprendermos. Neemias orava a qualquer momento. Então, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que em todas as circunstâncias, antes de toda e qualquer decisão ou atitude, ele orava. E não importa onde ele estivesse, e não importa com quem ele estivesse, ele orava mesmo quando estava conversando com as pessoas, para discernir. Amados, muitas vezes nós estamos
conversando com pessoas que nós precisamos estar invocando o nosso Deus, pedindo discernimento para nós sabermos o que está no coração, o que está nas intenções. Então, esse relacionamento de intimidade, Neemias estabeleceu com Deus. É um relacionamento que ele estabeleceu em intimidade. Em intimidade. E ele fazia orações curtas, orações longas, orações a qualquer hora, em qualquer momento, não importa. E isso é para nós aprendermos que Deus, amado, Ele está pronto para nos ouvir. Ele está em prontidão. Ele está velando por nós para nos proteger, trazer resposta, trazer solução, nos iluminar o caminho, nos ensinar. E as orações de Neemias não eram egoístas só para ele, só para aquilo que ele desejava ou queria, não, ao contrário. As orações de Neemias, ela incluía o sofrimento dos seus irmãos, o sofrimento das pessoas que ele amava, o sofrimento, amados, daqueles que necessitavam de ser alcançados e que estavam em fraqueza, e que estavam em opróbrio, que estavam em vergonha, e necessitava de uma intervenção divina. E nas orações de Neemias havia adoração, porque ele se achegava a um Deus que ele reconhecia que era Senhor, Senhor de toda a terra, Senhor Deus dos céus e da terra, Senhor que criou todas as coisas. Então ele adorava esse Deus, o único Deus. Ele não fez deuses para si mesmo. Ele não colocou para si mesmo nenhum apoio ou esteio humano ou criado pelos homens, mas ele manteve um relacionamento íntimo. E então ele tinha um coração de adoração a esse Deus. E porque Deus ouvia, e ele sabia que Deus respondia, e Deus era magnânimo, era bondoso, era misericordioso, e que entendia a situação em que o povo e ele mesmo vivia. Ele era grato, ele era agradecido, porque sabia que podia contar com Deus. Então ele entrava na presença de Deus, fazia pedidos específicos. Nós podemos entrar na presença de Deus e fazer pedidos específicos. Você pode entrar na presença de Deus fazendo pedidos específicos. E você pode se comprometer com o reino, se colocando diante do Senhor para poder auxiliar, trabalhar, servir a Deus dentro desse reino maravilhoso que Ele trouxe através de Jesus Cristo. Não podemos esquecer que Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele nos deixou saber que o reino de Deus havia chegado no meio de nós, pela tua palavra, palavra que foi aberta, palavra que foi liberada para todos nós, não apenas mais aos sumos sacerdotes, aos sacerdotes, apenas aqueles que tinham autorização para entrarem na presença de Deus. Não, amados, hoje nós podemos ir diante do Senhor e pela tua palavra, pelas tuas promessas, por aquilo que nós conhecemos, sabemos e que o Senhor já tem falado conosco, nós precisamos saber que podemos entrar na presença de Deus e termos essa posição de entrar na presença de Deus. Onde você tem se posicionado? Entrar na presença de Deus, para buscar de Deus luz, entendimento, para ouvir Deus tocar seu coração, revelar para você o caminho, revelar para você uma saída, uma solução, ou você está ouvindo conselhos, amados,
de amigos ou pessoas podem até ser conselhos bons, mas podem estar fora dos propósitos do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Então nós precisamos buscar de Deus, porque quando o Senhor nos fala algo, Ele já libera poder na sua palavra. Ele fala e já libera poder, unção na sua palavra, para que nós possamos internalizar e agir. Nós podemos agir porque o poder de Deus vem sobre nós junto com a palavra. E Deus caminha conosco junto com a sua palavra. E Ele faz, amados, com que nós tenhamos virtude o suficiente, poder o suficiente para nós vencermos nossos inimigos, nossas batalhas de qualquer situação. E há coisas que nós, mesmo buscando, o Senhor sabe das nossas limitações e Ele sabe que não podemos vencer, mas Ele nos dá autoridade para entregarmos, para irmos a Ele e entregarmos nas mãos dele, sabendo que Ele fará por nós o que nós não podemos fazer, amados. Então, muitas vezes nós temos habilidades, nós temos capacitações, nós somos organizados, nós trabalhamos. Neemias, para ser copeiro do rei, ele devia ter muitas qualidades naturais, ele devia falar idiomas diferentes, ele devia ter sido educado, muito educado, para estar diante do rei, para estar na presença do rei. Mas ele reconhecia que a graciosa mão de Deus precisava estar sobre ele. E que era a mão de Deus que estava sobre ele, que poderia conduzi-lo, que poderia levá-lo, né? Então, no seu coração, Neemias, ele sabia que sem a bênção do Senhor, não conseguiria vencer, realizar. E ele também reconhecia que Deus estava sempre no comando, não era ele. Amado, nós precisamos entender que submissão, nós devemos, em primeiro lugar, nos submeter a Deus. Depois, submetermos as demais coisas. Porque os mandamentos de Deus de amarmos e adorarmos Ele acima de todas as coisas, inclui nós o mantemos na posição que Ele quer e tem honra para estar na nossa vida, que é na posição de governador, de Senhor, de que nós devemos ser humildes e nos render à vontade dEle e trilharmos o caminho que Ele nos dá, porque Ele conhece os dias, os tempos, a hora, e nós não conhecemos. Não podemos saber nem o dia de amanhã. Não podemos saber nem horas mais tarde do que o momento em que nós estamos vivendo. Então nós devemos ser humildes e realmente entregar ao Senhor em oração, ouvir dele uma resposta para depois nós agirmos. Quando o rei disse para Jeremias, o que é que você requer agora, o que você precisa agora, né? Neemias foi orar primeiro, para saber qual era o propósito do Senhor. Diante daquela oportunidade que ele tinha, qual era o propósito do Senhor? Nem sempre os propósitos do Senhor são os nossos propósitos. Ainda que o nosso propósito seja bom, seja humano, seja agradável, né? Até mesmo aos olhos das outras pessoas. Mas nós precisamos separar um tempo da nossa vida, assim como Neemias separava, para nós cultivarmos um relacionamento com Deus por meio das orações. Então, é
essa porção das Escrituras que nós lemos hoje, ela pode nos esclarecer muitas coisas. E Neemias, quando ele soube por parte dos irmãos que vieram até Susã, que os irmãos que haviam escapado do cativeiro e que aqueles que restaram na cidade de Jerusalém, eles estavam vivendo em grande miséria, em grande opróbrio, vergonha, né? Então, ele lembrou, naquele momento ele sentou, ele chorou, ele pôde avaliar a situação e se rendeu chorando aos pés de Deus. A Bíblia diz que ele chorou, mas ele se lembrou que o grande Deus que ele conhecia, o grande Deus de amor, o grande Deus poderoso, poderia auxiliá-lo. Então, ele também percebeu que em toda aquela obra, aquela tarefa que no coração dele surgiu para ele fazer, ele entendeu que Deus poderia auxiliá-lo a fazer. Então, ele foi até o rei. Amados, você precisa, diante de toda e qualquer situação, não importa a situação que você esteja vivendo, precisa entender que Deus te convida a ter esse viver de oração e de comunhão com Ele. Ele tem prazer em ouvir a voz dos teus filhos, em ouvir a aflição dos teus filhos, a ouvir o que vai no coração dos teus filhos, ainda que Ele saiba, mas Ele tem prazer nessa comunhão, nessa intimidade. Então, Deus, Ele pode ajudar você. Às vezes você esteja vivendo uma situação, você está vivendo um momento que você não sabe mais o que fazer. Você se sente envergonhado, você se sente desprezado, você se sente sem forças, você se sente numa situação de total incapacidade de sair de uma situação que chegou no fundo do poço. Então, essa é a hora de você acreditar em Deus. Essa é a hora de você buscar fé, aquela fé de ação, de atitude, emuná, aquela fé que faz você agir, não uma fé apenas de contemplação, de espera sem ação, mas uma fé que faça você agir. Então, quando os propósitos de Deus, eles se alinham com nossos objetivos, nós podemos, no alinhamento de Deus, pedirmos a Ele tudo o que quisermos. Jesus Cristo falou isso. Tudo o que pedirmos em meu nome, quer dizer, na minha posição, no modo que eu ensinei, da maneira que eu ensinei, se é para o bem, se é agradável aos olhos de Deus, se faz parte dos mandamentos do reino, dos ensinamentos do reino, tudo que você pedir, você tenha confiança de pedir, porque o Senhor terá prazer em te dar sucesso. Então, não tenha medo de buscar o seu Deus, não tenha medo de buscar o Senhor, não tenha medo, antes permita que Ele seja Deus, permita que Ele mostre para você que Ele é Deus, permita que Ele te ame, permita que Ele te abrace, permita que Ele te console, permita que Ele entre na intimidade da sua alma, aonde você está sofrendo, aonde aquilo está te incomodando, aonde você já fez de tudo para ser feliz, para se realizar, para vencer, já fez de tudo para poder mudar o quadro, essa situação não conseguiu. Esse é o momento de você se voltar para Deus. E eu te convido
para provar de Deus, para você provar e ver que o Senhor é bom, você precisa agir. E você vai ver que todo esse sofrimento e essa situação que você carrega vai se desfazer diante dos teus olhos. E você escapará com liberdade. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Permita-me que nesse momento eu seja intercessora na sua vida. E eu quero interceder também pela minha vida, pela vida dos meus. E eu peço que você, se você ganhou algo, se você sentiu Deus falar com você, te aconselhou em algo, te ajudou em algo, ajude esse canal de evangelismo, não vai te custar nada. Não estou pedindo dinheiro, não peço para você fazer ofertas, não é isso que eu busco. Eu quero que esse canal de evangelismo cresça e alcance. Então, para isso, ele precisa crescer, ele precisa do seu like, ele precisa do seu amém, ele precisa que você se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito. Então, deixa seu like, compartilhe com as pessoas amigas, com aqueles que você conhece, que você deseja abençoá-los também através dessa oração. Então, seja um intercessor também, sejam daqueles que ajudam no reino do Senhor a propagar o evangelho, a propagar aquilo que Deus tem revelado, não é? Não vai te custar nada. Apenas um coração alargado, um coração cheio de amor, o amor de Deus, desinteressado, para que o reino do Senhor, ele possa avançar e alcançar a vida das pessoas. Amém? Então, eu quero orar por você. Pai amado, santo e justo, graças damos a Ti, nos rendemos mais uma vez e oramos, ó Deus, por nossas vidas, nossas famílias, nossa casa. Oramos, Pai, por essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem e receber a bênção e o seu favor sobre sua vida, sua casa, sua família. Nós entendemos e reconhecemos, Senhor, que o Senhor, nosso Deus, é o Deus que criou os céus e terras e não há outro. O Senhor criou todas as coisas e tudo que há, Senhor, em nossa volta, tudo que tem vida, tudo, Pai, tudo. E o Senhor é o único que pode nos guardar, proteger e ajudar. Não porque nós merecemos ou somos melhores, não, mas por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez e consumou na cruz por amor de nossas almas. Então guarda-nos, Senhor, debaixo do concerto da aliança do sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu na cruz por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a orarmos, intercedermos, ó Deus, levar a Ti, diante de Ti, aquilo, Senhor, que temos mantido, guardados, Senhor, fechados, mas que precisa, Senhor, ser trabalhado pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa limpar, sarar, curar, que o Senhor possa trazer vida, Senhor, aonde há morte em nossa vida ou em nossa volta. Pai, entra, nós damos permissão para que o Senhor entre. Nós damos permissão, ó Espírito Santo, para que o Senhor entre e faça uma obra de alinhamento com o Teu reino. Que esteja tudo, Senhor, ó Deus, debaixo da Tua santa paz, debaixo, ó Pai, dos Teus propósitos, da Tua vontade. Deus eterno, primeiramente, que o Senhor alinhe nossas vidas para a salvação das nossas almas, para que nós possamos trilhar caminhos retos diante de Ti, para que possamos nos conformar a cada dia mais à Sua imagem e semelhança. Então nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo
Ó, venha sobre nós, Pai, que teus anjos recebam ordem a nosso respeito. Nós reconhecemos que não podemos fazer nada sozinhos, que nós precisamos de Ti. Ó Senhor, que essa pessoa que parou para me ouvir receba força de Ti, receba ânimo, disposição, receba luz e entendimento, receba, Pai, sinal de luz, Pai, saída, portas abertas para que ele possa escapar dos laços, para que ele possa escapar dessa situação que ele não consegue sair por si mesmo, que ele possa avançar, que ele possa crescer, que ele possa santificar-se a si mesmo, sua casa, sua família. Ó Deus, nós nos entregamos, Senhor, nós nos rendemos e nós estamos diante de Ti também para interceder por todo o Teu povo, assim como Neemias fez. Oramos, Pai, pelos Teus pequeninos na terra, oramos, Senhor, pelos Teus filhos na terra, que a Sua boa mão esteja sobre cada um, aonde quer que eles estejam, se é nas estradas, se é viajando em missão da Sua obra, se é servindo, Senhor, numa obra missionária, se é, Senhor, na igreja local, não importa onde estejam, mas que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor encha eles do Teu Espírito Santo, traga a eles discernimento, Pai, traga a eles discernimento espiritual, para que eles reconheçam, Pai, a voz que fala nos seus corações ou na sua mente, se vem de Ti. Pai, também dá a eles revelação e sabedoria do alto, Senhor, porque nós nada podemos fazer sem Ti. E acima de tudo, nós pedimos, mantenha a nossa vida arraigada, Senhor, em Ti, porque o Senhor é a videira verdadeira, nós somos apenas ramos. Então, Senhor, permita que nossa vida o tempo todo esteja arraigada em Ti, e o Senhor nos sustente com as Tuas mãos, e o Senhor nos alimente pelo Teu poder, pela Tua palavra, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos proteja e conduza-nos, Senhor, a florescermos, conduza-nos, Senhor, a frutificarmos, conduza-nos, Senhor Deus, a sermos úteis dentro do Teu reino, para a Tua honra, a Tua glória. Ó Senhor, o Teu reino expandir, prepararmos o coração dos outros para a Sua volta, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu abençoo a Tua casa, eu abençoo a Tua família, a Tua vida, eu abençoo os Teus sonhos, os Teus projetos, eu abençoo que tudo aquilo que Deus trouxer nas Suas mãos diante de Ti seja uma bênção, seja abençoado os Teus pés, e aonde quer que você entrar ou sair, o Senhor esteja contigo, amém? Que a guarda e a proteção do Senhor esteja junto de Ti, que os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor estejam abertos para Te guardar, e a boa mão de Deus esteja sobre a Tua casa, a Tua vida, a Tua família e sobre você em todo o tempo. Deus seja louvado, que o Senhor seja louvado através da tua vida, compartilhando essa oração, e também seja louvado através da minha vida. Preciso de orações também, preciso que você ore para que o Senhor me fortaleça no meu trabalho dentro do reino, no meu trabalho que o Senhor colocou no meu coração que era para fazer, que é evangelizar. Amém? Deus seja louvado.